Faz brotar, Senhor, dentro de nós a tua semente, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Queria chamar a Márcia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito sejas tu, Jesus. Bendito sejas tu, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida da Márcia agora. Senhor, que tem se colocado como instrumento nas tuas mãos. Nós sabemos, Senhor, que a Márcia dela mesma, Senhor, ela não pode. Mas o teu Santo Espírito que habita nela, Senhor, pode. Então, Senhor, usa a tua filha com graça, com poder, com glória nesse lugar. Não para a glória dela, mas para a tua glória, para a tua honra. Senhor, usa a tua filha nessa noite, Pai. Coloca as palavras na sua boca. Que, Senhor, elas possam ser palavras de vida eterna, Senhor. Abençoa a tua filha, Senhor, porque nós já temos abençoado e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. A palavra a qual o Senhor colocou no meu coração foi lá em Jeremias 7, do 1 ao 28. Amém? Pai de amor, Deus de infinita bondade, socorro e misericórdia. Venho, Senhor, pedir a Ti que venha eu mais se diminuir, mas que em mim Teu Santo Espírito cresça e apareça. Amém? Jeremias 1. Jeremias 7, 1. Jeremias capítulo 7, do versículo 1 ao 28. Essa palavra veio assim de confronto ao meu coração, misericórdia. Mas nós temos que ser obedientes à voz de Deus, né? Não é o que nós queremos, mas é o que o Espírito Santo de Deus quer para com as nossas vidas. Primeiramente, ela vem de encontro à minha vida. Promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra que foi dada a Jeremias pelo Senhor dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama a ti esta palavra. E dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vós fiéis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízos entre um homem e entre o seu companheiro, e se não oprimirdes o estrangeiro e ao órfão e a viúva, nem derramardes sangues inocentes neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtares vós, e matares, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimarais incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis, e vós poreis diante de mim, nessa casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. E pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde o princípio fiz habitar o primeiro nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel.
E agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós, e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não oreis por este povo, nem levanteis por ele clamor ou oração, nem importuneis, porque eu não te ouvirei. Não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo, para a confusão dos seus rostos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor aos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comeis carnes. Porque nunca falei aos vossos pais no dia em que vós tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vais bem, para que vós vai bem. Mas não ouvirão, nem inclinarão os seus ouvidos, mas andarão os seus próprios conselhos, no propósito do seu coração. Malvado, e andarão para trás, e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-eis, pois todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta, que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção. Já apareceu a verdade e se arrancou da sua boca. Amém? A amada igreja pode se sentar. A palavra do Senhor que veio a Jeremias. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos os de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. No 3, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. A palavra do Senhor porta, provavelmente porta, para que o átrio interno do templo, Jeremias se colocou no lugar central de adoração de Judá, para proclamar a hipocrisia dos seus adoradores. O poder desse ato era intensificado pelo fato
de que o profeta ser um sacerdotes todos de Judá, para adorardes ao Senhor. Esse discurso teria sido feito durante uma das grandes festas anuais. Lá em Êxodo 23, 14 e 18, o Senhor nos ensina sobre estas 3 festas. Êxodo 23, 14 e 18, Marcos. A cada ano celebrem 3 festas em minha honra. Primeiro celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. O pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem esta festa anualmente no tempo determinado no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas. Por fim, celebrem a festa da última colheita no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. A cada ano, nessas 3 ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano, o Senhor. Não ofereçam o sangue de meus sacrifícios com pães que contenha fermento, e não guardem até a manhã seguinte a gordura das ofertas da festa. O Senhor aqui nos ensina que teria feito durante esse tempo, teria sido comemorado essas 3 festas, aonde a palavra do Senhor ali em Êxodo nos ensina. E neste lugar o profeta lembra o povo de que a garantia da sua permanência na terra prometida nunca havia sido incondicional. A palavra de Deus ali ainda no versículo 4 e 5, o Senhor nos fala: não vós, fiéis, em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízos entre um homem e entre o seu companheiro. O Senhor nos ensina aqui que ali aquele povo tinha uma repetição que indica o povo, ele apelava fervorosamente para o templo, como confirmação de que nenhum mal sobreviria à cidade. Os apelos ao templo em busca de segurança eram enganosos, pois não tinham nenhum arrependimento, nem fidelidade a Deus. Aquele povo falava tudo isso falsamente, enganosamente, porque eles não tinham temor, não tinha temor ao nosso Deus. Eles falavam falsamente. A palavra de Deus lá em Jeremias 2:19, o Senhor nos ensina: a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê o mal em qual amargo, e deixareis o Senhor teu Deus, e não tereis o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos Exércitos. O que o Senhor falava para aquele povo? Eles falavam enganosamente, eles falavam de boca para fora. Então ali eles não teriam, pastor, o temor de Deus para com a vida deles. E eram palavras vãs, palavras falsas, palavras mentirosas. Eles falavam o nome do nosso Deus em vão. Só que ali eles falavam de boca para fora, Vanina. Eles não falavam, eles falavam, mas eles não praticavam. Eles não tinham a prática, Marta, a qual o Senhor os chamava a eles. E não é diferente para com as nossas vidas nos dias de hoje. Quando nós falamos de Deus,
o Senhor nos manda ir, e nós falamos assim, nós iremos, eu vou, mas só que eu estou falando de boca para fora, mas o meu coração mesmo não pratica aquilo, porque o nosso coração, como a palavra de Deus nos ensina, o nosso coração é enganoso. Então quando o Senhor nos chama, ide, vai. Quando o Senhor nos fala, vem, nós temos que ir. Nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos ser enganosos, pastor, a nós mesmos, não é verdade? Nós temos que ser sim, sim e não, não. E ali no versículo 6, 7, ai Senhor, não deixa eu perder a tua palavra. No versículo 6, 7, ali, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangues inocentes neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. O Senhor ali nos fala, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramares sangues inocentes neste lugar, e nem andares após outros deuses para com o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar na terra que dei aos vossos pais, de séculos em séculos. O Senhor aqui nos ensina, se não fosse derramado sangue inocente, apesar de Jeremias não dar detalhes, fica claro que estava ocorrendo um derramamento de sangue inocente. É possível que seja uma referência aos sacrifícios de criança, nos cultos aos pagãos, aonde ali a palavra de Deus em Jeremias 19, se o Marcos não quiser abrir, não precisa, 19, 4, 5, o Senhor ali nos ensina, porquanto me deixarão e profanarão este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos. A Baal, que nunca lhes ordenei, nem farei, nem subiu ao meu coração. O Senhor não mandou. Ele não mandou que aquele povo ali o fizessem isso. Ele não ordenou. Eles fizeram por conta deles mesmos. E ali foram feitos sacrifícios, foram feitos rituais com crianças. Aqui o Senhor nos fala, se uma referência que significa de crianças nos cultos pagãos. Ali eram feitos por desobediência. O Senhor ali nos fala na parte B, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, nem encheram este lugar de sangue inocente, porque edificaram altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, que nunca lhes ordenei. Não foi ordenança de Deus, foi ordenança de si mesmo. Foram eles mesmos que tomaram por conta de si mesmo a provocar essa situação. Ali no versículo 8, 9, do 10 ao 11, o Senhor ali nos fala, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós e matareis, cometereis adultérios e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vós poreis diante de mim, nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações. E pois esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ali o Senhor nos fala, né? Eis que vós confiais em palavras falsas, e para
que nada são proveitosas, palavras falsas, palavras mentirosas, né? Furtareis-vos e matareis e cometereis adultérios, jurareis falsamente. Ali o Senhor nos ensina, ali o Senhor nos fala: furtais deuses que não conheceis. Em Oséias 4, 1, 2 nos ensina. Se o Marcos também não quiser abrir, não precisa. Oséias 4, 1, 2, o Senhor nos fala: Israel e Judá são ameaçados com um castigo por causa das suas impiedades e ignorâncias da malícia do povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus à terra. Só prevalecem a perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e a homicídio sobre homicídios. Não é diferente no dia de hoje. O Senhor nos chama para nós virmos ao arrependimento. O Senhor nos chama à obediência. E quantos não querem, dona Vânia? Quantos não aceitam as ordenanças do Senhor nosso Deus? Quantos não querem andar na obediência do nosso Deus? Então eles preferem viver a fornicações, viver em adultério, viver na desobediência. Quantas matanças nós estamos vendo aí, continuamos vendo em pleno século 21. E nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, são guerras, são pestes, são fomes, mas é por causa de quê? É por causa da desobediência, porque quando o Senhor nos chama, Ele nos chama para nós andarmos nas retidões dos caminhos dEle, Ele nos chama à obediência. O Senhor entregou o seu único Filho por amor a nós, o único Filho, o nosso único, eterno, suficiente, Salvador Jesus Cristo, por amor a nós. E quantos ainda estão aí cometendo crimes, andando na desobediência, andando no pecado, não aceitam a correção. Mas o Senhor nos quer o quê? Que nós venhamos sermos obedientes, como é a palavra dele que nos ensina. Lá no versículo 12, 13 e 14. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde o príncipe fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas coisas, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei vós e não respondestes. No versículo 13 aqui, o Senhor mandou que o profeta Jeremias fosse ao encontro daquele povo. E aquele povo na desobediência, Jeremias madrugou, Jeremias falou, Jeremias clamou, Jeremias orou. E o povo não obedeceu, o povo continuou na mesmice, o povo continuou na desobediência, o povo continuou oferecendo a holocaustos, fazendo oferenda a outros deuses. O povo não andava na retidão a qual o Senhor ordenava Jeremias falar. E é mesmo assim como nós nos dias de hoje. O Senhor manda que nós vamos, vá e fala esse povo, vá e fala essa terra pecaminosa, porque ainda há tempo de salvação, ainda há tempo de correção, ainda há tempo de libertação. Mas para que isso venha acontecer sobre a vida de cada um, tem que ter o quê? Obediência. E o Senhor, amada igreja, o Senhor tem permitido acontecer o mal sobre a terra. O Senhor tem permitido, muitas das vezes, como o Senhor permitiu que Satanás ali, ele tocasse em Jó. Mas ele não tocou na espiritualidade de Jó. Mas ele feriu Jó. Mas só que Jó era um servo obediente à palavra de Deus. Jó tinha temor e temor a Deus. Mas o Senhor ali permitiu. E não é diferente para com as nossas vidas. Muitas das vezes acontece algo sobre as nossas vidas por desobediência. Ou muitas das vezes o Senhor também permite acontecer para que nós venhamos nos achegar mais e mais a Ele.
E o Senhor nos chama, o Senhor convida, não somente nós, mas Ele convida a nós que venhamos, vamos ao encontro de outras vidas. Mas as pessoas não querem, por causa de quê? Por causa da ganância, por causa do adultério, por causa do pecado, por causa da fornicação. E a palavra de Deus nos ensina. Eu não vim aqui para corrigir ninguém, mas essa palavra, pastor, veio de encontro à minha vida e veio de um confronto. Eu falei, Senhor, essa palavra não, mas eu não posso falar aquilo que eu quero falar. Eu tenho que falar aquilo que o Espírito Santo de Deus me direciona a falar. Porque de mim mesmo eu não falaria, eu não viria trazer essa mensagem, porque é uma palavra de confronto. É uma palavra de correção, mas nos dias a qual nós estamos vivendo, o Senhor nos chama para nós sermos obedientes, o Senhor nos chama para que nós venhamos largar tudo aquilo que faz mal a nós, tudo aquilo que faz mal, que cheira mal às narinas do nosso Deus. E quantas das vezes tem pessoas que estão aí, eu não estou aqui tirando pedra em ninguém, mas quantas pessoas estão pregando uma coisa e vivenciando outra? Quantas pessoas não querem andar na correção do Senhor? Dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. Não, o pastor não está vendo, a pastora não está vendo, o bispo não está vendo, o profeta não está vendo, então eu vou andar da forma, do jeito que eu quero. Mas e o nosso Deus, igreja? Aonde está o nosso Deus, amada igreja? O nosso Deus é um Deus que tudo vê, é um Deus que tudo sabe. Nós podemos nos esconder dos pastores, dos irmãos. Quantas das vezes, às vezes, de repente, está fazendo alguma coisa. Ia lá o irmãozinho ali, eu vou tentar andar pela esquerda. Ali ia vir a irmã, vou tentar andar para a direita. Aí nós somos cercados. E nós vamos fugir para onde? Se nós tentamos nos esconder dos irmãos e de Deus, o que nós vamos fazer? Porque o nosso Deus está vendo. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe muito antes de nós pensarmos em pecar, em praticar alguma coisa errada. Então, quantas pessoas estão aí oferecendo cultos, fazendo oferendas a outros deuses? E não é isso que o Senhor nos pede. O Senhor nos pede que nós venhamos adorar somente a Ele, porque somente Deus, não existe outro. E por isso que a terra está aí, a terra está doente, a terra está sangrando. É por causa da idolatria, é por causa da hipocrisia. Muitas das vezes as pessoas julgam, atiram pedra, falam que idólatra, eu não estou aqui para julgar, mas muitas das vezes as pessoas falam, os católicos são idólatras. Existem muitos cristãos que são idólatras, existem muitos crentes que são idólatras. Idólatras a uma profecia, idólatras a correr atrás de idolatrando um carro, idolatrando uma casa. Isso é idolatria, idolatrando uma peça de roupa. Eu vou idolatrar aquele homem, porque aquele homem lá é um profeta. Ele fala, eu vou no culto hoje, lá na igreja hoje vai ter um pregador de fora. Eu vou correndo lá, porque Deus vai usar ele para falar comigo. Isso é idolatria. Isso é idolatria, nós idolatrarmos ao homem, idolatrar coisas. E o Senhor nos chama que nós venhamos ao arrependimento, adorar somente a Ele. Ele não quer que nós venhamos o idolatrar, mas Ele chama assim que nós venhamos ao arrependimento e adorar, amar, obedecer somente a Ele, porque tudo é dele, tudo é para Ele. Ele é o dono de tudo. Se Ele quiser, dentro de um segundo, Ele acaba com tudo isso aqui. E aí? Cadê o super-homem? Cadê a super-mulher? Cadê o homem que tem mansões, tem carros, navios, iates, aviões, um jatinho para ir para onde quer? Cadê tudo isso, amada igreja? Não adianta de nada, nós não podemos nos apegar a nada, nós temos que sermos adoradores, obedientes somente ao nosso Deus. Mas para que isso venha acontecer, nós temos que ter arrependimento, andarmos na retidão dos caminhos do Senhor. E ali dando continuidade, eu parei no versículo 14, foi. Ali dando continuidade à palavra do Senhor. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiarás. E a este lugar que vos dei a vós, aos vossos pais, como fiz a Siló. E vós arrojarei
da minha presença, como arrojei a todos de vossos irmãos, a todas a geração de Efraim. O Senhor ali nos fala o lugar central de adoração em Israel. Antes de Davi, aquela cidade foi transformada, Jerusalém, na capital do seu reino. Lá em 1 Samuel 1:9, 1 Samuel 1:9, o Senhor nos fala. Primeira Samuel 1:9. Ali o Senhor nos ensina. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Então aqui, aonde o Senhor aqui fala, aquela cidade, antes de ser Jerusalém, antes dela ser transformada em Jerusalém, ali era um templo central, aonde ali todos podiam adorar em Israel. Aquela cidade foi transformada depois de Siló, que ela foi transformada em Jerusalém do seu reino, uma vez que Siló não existia, mas provavelmente havia sido destruída pelos filisteus. O argumento de Jeremias, o lugar aonde o nome de Deus habitava, não estava imune a seu julgamento, começando de madrugada a paciência demonstrada por Deus para com o seu povo. Antes de julgá-lo, não me ouviste. Jeremias no 11, 8, 9, ali também o Senhor nos fala. Jeremias 11, 8, 9. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre ele todas as palavras deste concerto, que lhes mandei, que o cumprisse, mas não cumpriram. Disse-me, mas, ó Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Ali o Senhor nos fala, não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre ele todas as palavras deste concerto, que lhes mandei, que cumprisse, mas não os cumpriram. O Senhor ali, como eu estava falando, quando o Senhor ordenou aquele povo ir, mas eles não foram por causa da desobediência. Eles preferiram andar pelo seu coração. E como a palavra de Deus nos fala, o coração do homem é enganoso. E ali o Senhor fala, eles preferiram andar pelo seu coração, e o seu coração malvado. Então, quando o Senhor nos fala, vai, que nós não devemos ouvir outras vozes, a não ser a voz do Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos ter discernimento a ouvir a voz a cada dia do nosso Deus. E ali no 7, 17, o Senhor nos fala, intercedeis. 7, 17. Não precisa nem abrir não, Marco. Não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? O 16, eu pulei o 16. Tu, pois, não oreis por este povo, nem levanteis por eles clamor em oração, nem importuneis, porque eu não o ouvirei. O Senhor falou, ordenou a Jeremias, que Jeremias, pois, não levantastes um clamor para aquele povo, nenhuma oração, e que Jeremias, ele ordenou, no 16, que Jeremias não o importunasse, porque ele não iria responder a oração daquele lugar, por causa da desobediência daquele povo. Era uma proibição do nosso Deus a Jeremias, a palavra de Jeremias, lá no 7:1,
veio uma revelação, meu Deus. Porta, provavelmente, porta. Pulei, gente. Diz perdão aí, amada igreja. Confundi tudo. 16, 17, pulei. Ameaçadora, pois um dos papéis do profeta Jeremias era interceder por aquele povo. Deus instruiu a Jeremias a não orar mais por eles. Lá em Jeremias 11, 14, o Senhor nos fala: Tu, pois, não oreis por este povo, nem levanteis por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei no templo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Lá no versículo 18, 19. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos. A rainha dos céus oferecem libações a outros deuses, para que me provocarem a ira. Para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocaram a ira? Diz o Senhor. E não andeis a si mesmo para a confusão dos seus rostos. No 20, portanto assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Filhos, pais, mulheres, uma atração que a idolatria exercia sobre o povo, rainha dos céus, provavelmente um título babilônico da deusa Estar. Em Jeremias 44 e 25, o Senhor nos fala. Jeremias 44, 25. Ali o Senhor nos fala. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres, não somente falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: certamente cumpriremos nossos votos, e fizemos de queimar incenso à rainha dos céus, de lhe oferecer libações, perfeitamente confirmastes os vossos votos, e perfeitamente cumpristes os outros vossos votos. Ali eles faziam sacrifícios, ali eles faziam oferenda, ali eles faziam, ofereciam a esta rainha que aquele povo, ali essa rainha que era a deusa Estar, ali é onde o Senhor nos fala, e Deus se irou por causa da desobediência daquele povo. Deus se irou por causa da desobediência, por causa dos sacrifícios, por causa das oferendas, por causa das adorações, a eles fazendo a outros deuses, a holocaustos, que não era obedecendo a voz de Deus. E ali em Oséias ainda 2:8, o Senhor nos fala. Oséias 2:8, Marcos, se você puder abrir. Oséias 2:8. Ele não entende que tudo que tem foi dado por mim, o trigo, o vinho, o novo e o azeite. 2:18, perdão, Marcos, 2:18. Nesses dias farei uma aliança com todos os animais selvagens. E lá em Jeremias 1:9 também, todos os animais selvagens. Nesses dias farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão. Para que não lhe façam mal, renovarei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e em segurança.
Ali não precisa não. E também lá em Jeremias, Marcos 1:9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse: Veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Somente aí, Marcos. Então ali, quando o Senhor, quando aquele povo estava idolatrando aquela rainha, lá em Oséias, no 2:18, aonde ali o Senhor... E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. Ali tudo foi por causa da desobediência daquele povo. Porque quando o Senhor os chamou, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama cada dia a sermos obedientes. E ali também, em Jeremias 1:9, em Jeremias 1:9, 1:8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então que nós não venhamos a temer diante de nada, que nós não venhamos a temer diante de ninguém, por mais que as lutas, as dificuldades, os levantes, as perseguições venham sobre nossas vidas, nós temos que ter temor e tremor somente ao nosso Deus. Mesmo que venha a cada dia as perseguições sobre nossas vidas, como fala a palavra de Deus em Efésios 6:10-12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra o sangue. Mas nós temos que ter temor, termos obediência e tremor somente a quem? Ao nosso Deus. Nós sabemos que vivemos no mundo mal, porque a palavra de Deus nos ensina, esse mundo jaz do maligno. Então perseguições, pedradas, pauladas, calúnias, nós vamos enfrentar dia após dia. Mas nós temos que andarmos aonde? Na retidão do Senhor. Nós temos que estarmos alicerçados aonde? Na palavra do Senhor. E para que isso venha acontecer sobre nossas vidas, nós temos que termos obediência. E lá no 21:22, não precisa abrir não, Marcos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca farei aos vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Ajuntai e comei carne, lá em 1 Samuel 15, o 22, 23. 1 Samuel 15, 22, 23. O Senhor nos fala: porém Samuel disse: porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos ou sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, é o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, é o porfiar é como a iniquidade, a idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Aqui a palavra do Senhor nos ensina, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como era aquele povo rebelde, Aqui, como eu já falei, eles adoravam a outros deuses, ofereciam holocaustos, sacrifícios, não ao nosso Deus, a outros deuses. E como o que se obedeça à palavra do Senhor, eis que o obedecer é o melhor do que o sacrificar. O Senhor não nos pede sacrifício, o Senhor nos pede, nos requer de nós obediência. Não adianta nada eu fazer jejum, eu fazer propósito, sacrificar. Eu vou sacrificar a minha carne, eu vou sacrificar a mim.
se não for verdadeiramente a Deus, se não for oferecido a Deus. Não adianta um jejum, um sacrifício, se não for a Deus. De que vai adiantar? De nada. Vai ser em vão. Então o Senhor, Ele não nos quer sacrifício, Ele quer obediência. E quando se quer obediência, aí sim, o Senhor ali, Ele nos responde. Quando nós temos obediência, nós temos temor e tremor ao nosso Deus. Lá no 23, mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vai bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que os vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Eu serei o vosso povo. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Ver com frequência na palavra o Senhor, aonde o Senhor chamava aquele povo à fidelidade, à lealdade, à obediência para um relacionamento de aliança. Lá em Levítico, Marcos, Levítico 26:12. Mas eles não obedeceram e andaram na dureza dos seus corações. Levítico 6:12, o Senhor nos fala. Andarei em seu meio, serei o seu Deus. Enquanto 26:12. Andarei em seu meio, serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Só até o 12, Marcos. Mas só que eles não obedeceram à ordenância do nosso Deus, né? Na lealdade, na obediência, no relacionamento de aliança. E também lá em Jeremias 3:17, ainda o Senhor, né, nos fala, nos confirma nesta mesma palavra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração. Porque no templo, né, naquele tempo, todos terão que verdadeiramente, né, aceitar, aclamar, a declarar que somente o Senhor é Deus. E não foi só naquele tempo, mas é como nos dias de hoje. Todos nós temos que declarar que somente o Senhor é Deus. Seja o ateu, seja quem for, tem que declarar que somente o Senhor é Deus. Não existe outro além do nosso Deus e não pode haver, porque somente Ele é o Senhor nosso Deus, né? E lá ainda no versículo 28, e lhes dirás, uma gente é essa, que não dá ouvidos à voz do nosso Senhor, o seu Deus, e não aceita a correção, que já apareceu a verdade, arrancou da sua boca. O Senhor aqui nos fala, nessa palavra o Senhor nos ensina sobre a rebeldia, e a rebeldia não é diferente para com os nossos dias de hoje, como eu já falei.
aquele povo, ele não foi obediente à voz de Deus. E quando o Senhor enviou a Jeremias àquela cidade, quando o Senhor enviou a Jeremias a Jerusalém para falar sobre a destruição daquela cidade, o povo não obedeceu. E não é diferente nos dias de hoje. O Senhor está falando, o Senhor está enviando profetas, o Senhor está falando dentro da palavra, o Senhor está falando com a sua igreja, mas o povo não quer obedecer. E olha quantas coisas nós estamos vivenciando, quantos dias maus nós estamos vivenciando por causa da desobediência. A desobediência de lá atrás está ainda sobrecarregando nos dias de hoje. A mesma desobediência que aquele povo lá em Jerusalém, que aquele povo lá no Egito, que aquele povo em Israel teve, ainda hoje continua atuando sobre aqui a nossa terra, em pleno século 21. Porque o Senhor nos convida a ir, o Senhor nos convida que nós venhamos ir e pregar o Evangelho a todos os 4 cantos do universo. Mas quantos não querem? E quantos estão indo? Quantos estão pregando? Mas quantas pessoas não querem dar ouvido à voz de Deus? Quantas pessoas não querem ouvir verdadeiramente o que o Senhor está falando ao seu povo? O que o Senhor está falando com a sua igreja? O que o Senhor está falando com essa nação? Estamos vendo aí pais matando filhos, filhos matando pai, as pessoas adulterando, o mal está cheirando, o pecado está cheirando mal à narina de Deus. Eu falo, gente, eu falo para comigo mesmo, pastor. Eu falo, o Senhor nosso Deus, Ele está lá em cima no trono, mas chorando. Ele está chorando por causa da desobediência do povo aqui na terra. Ele está chorando porque o povo não quer obedecer. E as pessoas preferem viver na mesmice. As pessoas preferem se sacrificar do que obedecer. Então, igreja amada, não é diferente. Não é diferente da mesma forma quando o Senhor ordenou a Jeremias a falar com aquele povo. E aquele povo não deu credibilidade à palavra de Deus. Hoje está sendo da mesma forma. Hoje está se cumprindo a mesma forma. Estamos vivendo, eu não vou falar aqui, eu não vou ficar aqui falando que vai vir chave de carro, chave de casa, conta bancária, que os dias vão ser melhores. Não, os dias vão ser piores. Os dias vão ser piores porque a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos garante, mas para que nós venhamos ter dias melhores, para que nós venhamos vivenciar dias bons, dias melhores, nós temos que cumprir os 2 mandamentos, são os 2 primeiros mandamentos a qual o Senhor nos ordena, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas para que isso venha se cumprir na minha e na tua vida, nós temos que ter obediência, nós temos que viver na ordenância a qual o Senhor nos chama, nos convida. Nós temos que largar o pecado de lado, nós temos que largar aquilo que nos faz mal, nós temos que abraçar a humanidade da terra, nós temos que fazer o id do Senhor, porque não há mais tempo de nós ficarmos cochilando em 2 pensamentos, ou nós somos sim, ou nós somos sim, ou nós somos não, e o Senhor não chama a quem está frio ou morno, nós temos que ser quente ou frio. O Senhor não quer morno, porque morno, a palavra de Deus, Ele nos fala que Ele vomita. Ou nós somos sim ou não, ou nós somos quente ou frio. E para que isso venha acontecer, nós temos que andar na obediência, nós temos que andar na retidão dos caminhos do Senhor. E quando nós temos que andar sobre a obediência dos nossos pastores, mas é ficar só dentro dos quatro paredes? Não. Nós temos que ir com o pastor ou sem o pastor, nós temos que irmos na obediência, que os nossos pastores nos abençoem, mas que nós vamos. Porque se nós propagarmos a palavra de Deus, se nós proclamarmos a palavra de Deus vai se cumprir nas nossas vidas, a palavra de Deus vai se cumprir nas vidas de muitos que estão doentes. Quantas pessoas doentes da alma, quantas pessoas doentes fisicamente, quantas pessoas conturbadas de coração, quantas pessoas aí dentro dos hospitais, doentes, mas são doenças da alma. Quantas pessoas vivendo aí guerras espirituais, conflitos espirituais, são doenças acarretadas por Satanás, são doenças acarretadas pelo pecado, são doenças
querem uma libertação, são doenças acarretadas porque não querem ter um encontro com Deus. Mas isso aí requer de quem? Requer de mim, requer de nós. Mas também se nós falarmos, se nós pregarmos, não é por força, não é por violência. Tem que entrar, a palavra tem que entrar no coração, a palavra vem direcionada do trono do nosso Deus. Mas se as pessoas também não querem, nós não podemos obrigar. Então vamos continuar na mesmice. Só que o salário do pecado, como a palavra de Deus nos ensina, é a morte. O salário do pecado é a morte. E quantos estão morrendo por causa da desobediência? Quantos estão morrendo por causa do pecado? Quantos estão morrendo porque não querem obedecer? Quantos estão morrendo porque não querem ouvir a voz de Deus? Nós não adiantamos a gente falar que vai melhorar, que tudo vai acontecer. Não vai, igreja. A tendência é o que a palavra de Deus nos ensina. Só vai melhorar se nós somos obedientes a Deus. Como a palavra de Deus nos fala lá em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Mas para que isso venha acontecer, eu tenho que ter obediência. Porque o nosso Deus está falando, o nosso Deus está despertando a igreja. Mas tem que haver verdadeiramente uma cura interior. Tem que haver verdadeiramente obediência. E tem que haver verdadeiramente uma libertação. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém? Eu estava ouvindo ali a palavra. O Senhor me fez lembrar de um texto. Até estava conversando com o Arnaldo Lima, que eu não estava lembrando onde que estava o endereço do texto. Não é porque pastor que você vai lembrar de tudo não, meu filho. Tem hora que você vai esquecer mesmo. Mas o texto está lá em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Não, 1 Pedro 4, 12. Vamos ler do 12 em diante. Preste atenção nisso. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós. Está entendendo? Está entendendo? Não vos assusteis. A minha versão está melhor. Porque às vezes a gente toma susto, né? Com a prova que vem. Não é assim? A gente olha para a prova e diz assim: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Aí eu acho tão interessante a palavra, irmãos, que a palavra tem resposta para tudo. Às vezes você está passando por uma luta aí, ou por um problema, se você não olhar a palavra, você não vai saber a resposta do teu problema. Eu lembro que um primo uma vez, eu não tinha conhecimento nada de batalha espiritual, né? Nem pensava em ser pastor. Um primo meu, muito querido, ele chegou com uma tatuagem aqui. Aí eu sou tipo minhas filhas assim, entendeu? Quando eu olho uma coisa que meu pai e minha mãe não me ensinou, eu fico assustado. E eu fiquei assustado na hora que eu vi o André, lembra do André? Chegou com uma tatuagem, mostrando toda orgulhosa. Aê, fez essa tatuagem. Aí minha avó, que era viva, escutou. Aí minha avó falou assim: isso não é de Deus não. E olha que a gente nem sabia de negócio de batalha espiritual. Ela falou assim: sabe por que não é de Deus? Porque a Bíblia diz assim: não coloqueis marcas em vossos corpos. A Bíblia fala sobre tatuagem. Às vezes a gente pensa que a Bíblia não vai falar sobre o assunto que a gente está passando, mas ela fala, e Pedro estava dizendo exatamente isso: não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente com o objetivo de provar a vossa fé. Então, existem dois tipos de lutas. Existe a luta que vem por Satanás
e existe a luta que vem para provar a nossa fé. A luta que vem por Satanás é para nos matar. Essa é para nos matar. Mas a luta que vem para provar a nossa fé, ela vem para aperfeiçoar a nossa fé. É como se fosse o ouro, você pegasse uma aliança de ouro e colocasse no fogo. O ouro, a prata, são os únicos metais que quando você coloca no fogo, a sujeira some. E a palavra de Deus diz que nós somos como o ouro de Ofir. Então Deus, ele vai provar o seu ouro, a você e a mim, porque você e eu somos preciosos diante do Senhor. Nós temos valor muito acima do que o ouro tem. Só que não é porque nós somos preciosos para Deus, que Deus vai nos colocar à parte da prova. Não! A prova vai vir, irmão. A luta vai chegar. O problema é que não se prega mais sobre isso. Não se fala mais sobre prova. Só se fala de bênção. Só se fala de prosperidade. Só se fala de vida abundante. Deus tem vida abundante para nós? Sim ou não? Claro que tem. Abraão foi o homem mais rico da face da terra. Mas e quando Deus pediu a ele o que ele tinha de mais precioso? O que ele fez? Ele levou e entregou para o Senhor. Você imagina Deus pedir a sua filha, Vanina? Você imagina Deus pedir as minhas filhas? Eu não quero nem imaginar um troço desse. Mas foi isso que Deus pediu para Abraão. Abraão, eu quero o teu filho. E era o filho da promessa. Era o filho que Deus havia dito para ele que ia dar. Deus às vezes vai pedir coisas a vocês que vocês não querem dar. E eu não estou falando só de filho. Eu estou falando da sua própria vida. Deus vai requerer o melhor de nós. E o que nós temos dado a Ele? Será que realmente nós temos servido a Deus de forma como Ele precisa ser servido? Porque se eu tiver esse tipo de relacionamento com Deus, irmãos, se eu entregar a Ele realmente a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, as lutas que vierem você vai suportar. Pode vir. Chega um momento da tua caminhada com Deus que você não se importa mais com as setas do diabo. Você não se importa mais com as investidas de Satanás, porque você sabe que Deus pode usar até aquelas investidas de Satanás para te aperfeiçoar. E quando você está debaixo da mão do Senhor, fazendo a palavra, fazendo a vontade dEle, quando vier uma tentação ou vier uma investida de Satanás, você sabe que Ele, Deus, vai te avisar antes dela chegar. E você vai para o joelho, você vai orar. A luta pode até chegar, mas ela não vai te atingir, porque vai ter alguém na tua frente, amparando você e cuidando de você. Mas não se importe. O que Paulo Pedro está dizendo assim, não se importe com a luta, com o fogo, com a ardência que vem sobre você. Não ache que isso é algo que vai te matar. Mas ele está dizendo, ela tem só o objetivo de provar a vossa fé. E ele continua dizendo, não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Não é estranho acontecer isso na nossa vida, irmão. Mas só vai sobreviver a essa luta quem estiver definido na presença do Senhor. A luta ela vai sempre chegar. O problema ela vai sempre acontecer. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Quando nós estamos em Cristo Jesus. A Bíblia chega a dizer assim, olha, aqueles que são de Deus, Satanás não lhes toca. Por que a gente fica sendo afligido, irmãos? Então, por que a gente fica desesperado? Por que a gente fica ansioso? Se eu tenho alguém que para me defender, eu não preciso ficar preocupado. Está tudo caindo ao meu redor. A minha vida financeira,
a minha vida emocional, tudo caindo ao meu redor. Mas eu tenho certeza que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é a fé que Deus quer gerar em você. E como se gera essa fé? Sabe como é que se gera essa fé? Através das provas. É através da luta. Enquanto você não tiver o entendimento de que essa luta, essa prova, não veio para te matar, mas veio para te aperfeiçoar, você vai sofrer com ela. Sabe o que o diabo quer de você? Que você só fique pensando na prova. Para que você só olhe para as lutas. E não veja a esperança que existe em Jesus. Se você só olha para a luta, você deixa de olhar para Jesus. E quando você deixa de olhar para Jesus, você não cumpre o propósito que Deus colocou no seu coração para fazer. Mas olha o que ele continua dizendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Quem é que se alegra na luta? Ai, hoje alguém me maltratou. Glória a Deus! Você faz isso? Mas é para fazer, a Bíblia está dizendo assim, mas antes, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo. Sabe por que a gente sofre, irmãos? Porque a gente não conhece a Escritura. A Bíblia diz assim, o meu povo perece, morre, porque não me conhecem. Porque lhe falta conhecimento da palavra. A palavra é para gerar fé em nós, não é para gerar desespero. A palavra é para gerar confiança em nós, não é para gerar ansiedade. Não, irmãos. Eu só tenho ansiedade, eu só me desespero quando eu não conheço o Deus a quem eu sirvo. E o Deus que nós servimos, Ele não é só amor. Você acabou de ver aqui a pregação. Aquilo tudo que foi pregado aqui hoje é porque Deus tratou com o povo dele. E muitas vezes a gente fica angustiado por causa de que Deus está tratando conosco. Mas a palavra de Deus é bem clara. Deus só disciplina aqueles a quem Ele ama. Você entende? Não olhe para a disciplina de Deus como se fosse um castigo. Deus está me castigando, Deus está me fazendo ajoelhar no milho. Já ajoelhou no milho? É ruim pra caramba, gente. Tu sai lá com o joelho todo cheio de buraco. É ruim demais. Deus não faz isso não, irmão. Deus não pega aquilo, por prazer, eu vou te dar um castigo agora que tu vai ver o que é bom para tosse. Deus não faz isso não. Deus, quando te disciplina, quando Ele me disciplina, é para nossa edificação. Eu lembro do pastor André, eu sempre falo isso, né? Pastor André era gente boa, era mesmo. Mas ele era nervoso. E ele ficava vermelho quando ele via te dar uma repreensão. E ele falava com aquela coisa dele. Tinha vontade, irmão, tinha dias, irmão, que eu dava uma vontade de agarrar no pescoço dele. E dizia assim, o que esse cara está falando? Mas aí se você é influenciado pelo Espírito Santo, na mesma hora vai vir uma voz que vai dizer assim, para e escuta. Ouve. E se eu estou aqui de pé pregando para você hoje, claro que é em primeiro lugar por causa de Deus. Mas o pastor André tem um papel muito grande naquilo que está acontecendo na minha vida hoje. Porque ele nunca deixou de falar a verdade. Ele nunca deixou de dizer o que eu precisava fazer. Ele nunca deixou de dizer para mim assim, para de procrastinar, Emanuel. Emanuel, você está protelando isso aí por quê? Sabe, irmãos, muitas vezes a nossa vida espiritual com Deus, ela não deslancha, não é porque Deus não está com a mão estendida, não. É porque a gente não quer. É porque a gente não deixa Deus trabalhar. Deus quer fazer algo na sua vida e na minha vida? É claro que quer fazer, mas por que Ele não faz? Porque você não permite. Porque você não deixa. Porque você não obedece.
Vamos continuar lendo. Onde que eu parei? Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Tem um propósito na sua luta. Tem um propósito naquilo que você está passando. Sabe qual é o propósito? Te aperfeiçoar para que você possa se alegrar e exultar na revelação da glória de Deus na sua vida. Deus quer revelar a sua glória. Você sabe lá o que é isso? Deus querer revelar a sua glória para você, irmão, minha irmã. Mas Deus não vai te dar nada enquanto você não for aperfeiçoado no fogo da prova. Existe uma prova para você passar de ano. Se você está tirando sempre F, você não vai passar. Ou se você está tirando, vamos botar em número, está tirando sempre 1 ou 0, não vai passar. Você precisa ter pelo menos 7. No meu colégio era assim, né? 7. Se você não tiver 7, você não passa. Deus está provando a sua vida e a minha vida. Olha que coisa beleza, olha. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Eita! Não é quando você está tudo bem. Não é quando você está com o bolso cheio. É quando você é insultado. Você já foi insultado? Eu já, várias vezes. Várias vezes. Não é uma vez só não, várias vezes. Já fui insultado por gente da minha casa. Já fui insultado por pessoas próximas. Já fui insultado por gente que não valia nada. E eu olhava para aquilo, mas por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Senhor, será que tu não está vendo? Não é assim que a gente fala com Deus? Será que o Senhor não está vendo? Até quando o Senhor só vai me deixar passar por essa luta? Não é assim? Mas ele está dizendo assim: se sois insultados por causa de Cristo. Aí você pode dizer assim, mas é sempre só por causa de Cristo, né? Os outros insultos não. Todos os insultos. Jesus dizia assim: amai os vossos inimigos. Às vezes o nosso inimigo é da nossa própria casa. É ou não é? Tem gente que você fala assim, não quero nem olhar para essa pessoa. Aí Jesus diz assim, não matarás. O que diz a lei? Não matarás. Mas se tão somente odiar o teu irmão, você já está matando. Aí eu dou exemplo, quando você encontra uma pessoa que você não quer ver, o que você faz? Troca de calçada, vai para outro lugar, vira as costas. Eu não quero nem ouvir falar dessa pessoa. O que você acabou de fazer? Você acabou de matar essa pessoa para você, não foi? Só faltou falar aquela frase clássica que todo mundo fala: essa pessoa morreu para mim. Você acabou de virar um assassino. Sabe, irmãos, o reino de Deus é muito diferente do que a gente pensa. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é bem-estar, não é. O reino de Deus é gozo, paz, amor, presença do Espírito Santo. Só que a presença de Deus, ela vai causar desconforto às vezes. A presença de Deus, ela vai mexer com o nosso ego. A presença de Deus vai nos fazer deixar de sermos orgulhosos. O meu orgulho me tirou do jardim. Quando é que eu sou orgulhoso? Quando eu não quero mais orar por aqueles que me perseguem. Quando eu não quero mais orar por aqueles que me maltratam, por aqueles que me insultam. Só que Jesus está dizendo exatamente o contrário. Se você ainda não leu esse livro, eu aconselho você a ler. O reino de ponta cabeça. O reino de Deus, ele é na direção contrária do mundo.
Por isso que a palavra de Deus diz assim: muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos, porque poucos vão fazer realmente aquilo que deveria fazer. Poucos são os que vão fazer. Irmãos, se você decidiu fazer parte de uma igreja que trabalha com batalha espiritual, aguenta firme. Porque vai ter hora que você vai ouvir coisas que você não quer ouvir. Mas eu vou te falar uma coisa, é preciso, né? Deus dá o exemplo que nós somos como uma madeira, árvore. Você acha que aquela madeira, essa madeira aqui, você acha que ela já saiu assim da floresta? Como é que ela sai da floresta? Cheia de nós, cheia de imperfeição, cheia de problema. O que a pessoa, quando acabou de arrancar aquela árvore da floresta, leva para a serraria, o que ela faz? Vai aparar para se tornar uma tora, uma pilastra igual a essa. Deus está falando a mesma coisa para nós, irmãos. Você, para mim, é como árvore. Lembra aquele cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus olha para ele e diz assim: o que você quer ver? O que você quer? Deus quer ter relacionamento com você, irmão. Ele está perguntando para você: o que você quer? Aí ele disse, parecia tão óbvio, né? Um cego. Jesus pergunta o que ele quer. O que tu vai responder? Eu quero comida? Aí, não, eu quero ver. Aí Jesus faz assim, ó. Mas, Vanina, imagina essa cena, Vanina. Faz um lodinho na lama. E ele vai e passa aquele lodo no olho dele. A pergunta que ele não quer calar: você deixaria Jesus fazer isso contigo hoje? Deus quer quebrar os nossos pudores. A gente está muito cheio de nojinho, cheio de pudor. O pastor André falava comigo assim: meu filho, tu quer mesmo entrar nessa seara aí? Tu quer ser um libertador? Tu quer ser um homem usado para libertar outras pessoas? Então para de ter nojinho. Ele falava assim mesmo: para de ter nojinho, porque você vai começar a ver coisas que, se você não tiver um estômago forte, você não vai aguentar, irmão. Ah, rapaz, mas é um negócio sério demais. Fui fazer uma libertação na semana seguinte que ele falou isso comigo. Eu fui fazer uma libertação, o cara botou tudo para fora, na minha frente. E eu faço o quê, irmão? Deixa o cara lá passando mal? Deixa o cara lá cheio de demônio? Não, irmão. Eu vim aqui para fazer, e você veio aqui para fazer a ordem de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Quando você prega o evangelho, algo acontece aí dentro. Se ele estiver cheio de podridão dentro do seu corpo, essa podridão vai sair, em nome de Jesus. E o que é podre, fede. Ou você pensa que a gente era como? Eu e você, irmão, se não tivermos a presença de Deus, nós somos podres. A gente precisa olhar para nós mesmos e sermos sinceros com Deus. Deus, eu não tenho feito aquilo que eu deveria fazer. Me perdoa, Senhor. Ainda há tempo, irmão. Nós ainda estamos vivendo no tempo da graça. Mas vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai sair. Aí não tem mais jeito. Eu vou falar um segredo a você. Eu não quero ficar aqui para ver isso. Eu não. Se você quiser ficar, fique à vontade. Se você quiser ficar na minha casa, na minha cama, usar o meu carro, irmão, eu fui. Eu já estou longe. Na hora que você estiver usando meu carro, eu já fui. Sabe por quê? Não é porque eu sou melhor do que você, não. Mas é porque um dia eu resolvi fazer como o Davi fazia. Todo pecado que ele cometia, se ele tinha consciência desse pecado, ele ia aos pés do Senhor e dizia assim: Senhor, eu e os meus pais, maldição hereditária, eu e os meus pais pecamos contra ti, Senhor.
me perdoa. Sabe, irmãos, essas palavras, esse tipo de palavra, é melhor do que se fosse uma palavra de bênção. Tá tudo bem, tá tudo certo. Passa a mão na cabeça aí, tá tudo certo. Não tá tudo certo não. Esse dia eu vi um vídeo, né? Uma pregadora lá, conhecida, uma jovem. Deus não quer mais que você confesse seus pecados. Ah, para com isso. Está querendo enganar quem? Aonde está isso na Bíblia? Deus já conhece seus pecados, você não precisa confessar nada não. Mentira do diabo sendo pregada na sua frente. Deus, Ele conhece os meus pecados? É claro que Ele conhece. Mas a Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então você tem que falar. Você tem que falar e deixar de praticar o pecado, para que a misericórdia seja derramada sobre você. Versículo 15 de 1 Pedro 4. Mas nenhum de vós sofra como... Olha só, ele está dizendo assim, ó, se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória e o Espírito de Deus. É melhor você ser insultado, mas estar na presença de Deus, do que você ser isso, ó. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. É melhor você ser insultado do que você ser considerado um desses aqui, ó. Que praticante do mal, homicida, né? Ladrão. Depois tem uma lista lá em Efésios 19, depois você vai ver lá os pecados que não vão, que aqueles que praticam tais pecados não vão entrar no reino dos céus. A gente precisa ser consciente de quem nós somos, irmãos. Eu sei que eu estou demorando aqui, mas eu estou demorando de propósito, para que Satanás escute o que eu estou falando. Se ele está achando que nessa igreja aqui você não vai ser alertado pelo pecado, pelo que você comete, ele está muito enganado. É ele que tem que bater em retirada, não é você não. É o diabo que tem que bater em retirada. Você é filho, você é filha de Deus. E por isso vocês precisam entender que aquele que Deus disciplina são aqueles que Deus ama. São os filhos que vão ser disciplinados. Você não faz isso com os seus filhos? Eu pelo menos faço. Se você não tem filho, ainda vai ter, você vai ver o que é bom para tosse. Na hora que teu filho vier te questionar assim, pai, essa semana foi muito engraçado. Pai, como é que o neném nasce? Tu explica o que para criança, irmão, de 3 anos de idade? Aí o que eu fiz? Vai perguntar para tua mãe. Não, brincadeira. Irmãos, a gente tem que explicar, irmãos. Não vou falar aqui o que eu falei não, mas está tudo certo. Você tem que saber. Como é que é? Educa a criança ou o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo quando estiver mais velho, não se desviará dele. Educa, ensina. Moisés falava assim, inculca a verdade na mente dos teus filhos. Sabe o que é inculcar? É como se ele tivesse assim, pega um machado e abre a cabeça do teu filho e coloca a palavra lá dentro. É radical isso? É, mas você tem que ser radical, porque Satanás é radical. Sabe, muitas vezes a gente está brincando de ser crente, irmão. Mas o diabo não brinca de ser diabo, não. Você está achando que ele está brincando? Ele quer pegar os seus filhos mesmo. É a geração futura que ele quer, arrebatar. Imagina. Preste atenção nisso aqui. Nós não podemos nos conformar com essas cadeiras vazias. Não é porque o pastor Emanuel está querendo que a igreja da unidade esteja cheia, não, irmão. Não é isso, não. O pastor Emanuel deve estar pensando só no dízimo. Olha bem para a minha cara. Você acha que eu vou ficar pensando em dízimo? Eu estou pensando que você precisa livrar essas pessoas das garras do diabo. E como é que você vai livrar essas pessoas da garra do diabo se o teu testemunho não é como deveria ser? Sabe?
Às vezes a gente tem a oportunidade de pregar o evangelho, irmãos, e a gente não prega. Às vezes a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas e a gente não fala. Só que a palavra de Deus diz que se você teve a oportunidade de pregar o evangelho para uma pessoa e de levar essa pessoa ao arrependimento dos seus pecados e não o fez, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado de você. Não é do pastor, não. Se você teve a oportunidade e não fez, você está praticando pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. E olha o que ele vai falar aqui no 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Sabe por onde vai começar o julgamento? Por nós. Porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus e muitas vezes a gente ouve e não faz. É por aqui que começa. E ele vai dizer: e se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Você precisa entender que Deus não te criou só para ficar ouvindo a palavra. Deus te criou para pregar a palavra, para levar as boas novas aos cativos, para libertar as pessoas. O ministério de libertação é para todos. Eu tenho medo de demônio, que não é brincadeira não. Eu também tinha. Eu olhava assim, uma pessoa endemoniada, está aqui a pessoa endemoniada aqui, eu já estava longe. Estava lá do outro lado. Não quero nem ver. Aí Deus chama esse cara, né? Que não podia nem ver, para enfrentar o diabo. Sabe lá o que é isso, irmão? Eu estou profetizando na sua vida. Você vai ser chamado e enviado por Deus para enfrentar os demônios. Você vai libertar outros, porque Deus assim fez contigo. Ele te libertou. Agora Ele vai usar você para libertar outros. Entendeu, Vanina? Deus vai fazer isso na sua vida. Não pense que você não é nada. Porque o que o diabo está querendo fazer é que você ache que você não é nada. Mas você é a menina dos olhos de Deus. Você é filho e filha de Deus. Você foi eleito sacerdócio real, nação santa. Você não é qualquer um. Desperta aquilo que já está dentro de você. Bota a sua mão nas pessoas e liberta elas. Faça isso. Sabe, irmãos, eu lembro nitidamente, como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui libertar uma pessoa de um demônio. Eu falei assim: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Sabe aquela coisa? Senhor, eu não sei como é que eu faço. Só que Deus não chama os capacitados. Deus capacita os que são chamados. É no exercício da função que você vai ser capacitado. É fazendo que Deus vai te mostrar como fazer. Eu sei que na hora que começou a libertação, aquela mulher caiu o rosto. E eu, sem experiência nenhuma, comecei a chamar o nome dela. Fulana, fulana, fulana. Na hora que a fulana levantou a cabeça e olhou para mim, misericórdia, irmão. Já não era mais a fulana. Só que ao invés de eu fugir para o outro lado, eu fiquei com raiva do demônio. E é o que eu tenho dele. Eu quero arrancar ele de dentro das pessoas. E é isso que eu quero que brote no seu coração. O desejo de libertar outros através da sua vida.
Não se menospreze, não fique achando que você não é nada. Você está com a presença do Espírito Santo dentro de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não ache que você é pouca coisa, não. Você é edifício de Deus, casa santa do Senhor. Sabe? Não é quando tudo está bem que você vai crescer, não, irmão. É quando tudo está mal, que aí você vai ver a ação do Espírito Santo na sua vida e você vai identificar que é Ele que está fazendo isso, porque não podia ser o diabo, nem podia ser você, porque pelo diabo você estava morto. Se fosse você, você ficaria em casa debaixo de um cobertor, sem fazer nada. É ou não é verdade? Mas quando o Espírito Santo começa a agir, você vê que é Ele, porque Ele vai te movimentar, Ele vai te colocar para fazer, Ele vai te levar a lugares, Ele vai te levar para pessoas que precisam da sua interferência. Tem gente morrendo dentro da sua casa e você não está fazendo nada. Eu tenho um tio que eu oro por ele todos os dias. Não tem um dia que eu não oro por ele. E eu tenho certeza que Deus vai alcançar ele ainda um dia. Não sei quando vai ser, mas eu oro por ele todos os dias. E quando eu posso, eu falo com ele sobre Jesus. Ah, meu filho, eu sou católico. Eu vou na missa. Então, amém. Vai na missa, você vai ouvir uma palavra do Padre que vai te mexer contigo e você vai sair daquele lugar. Em nome de Jesus. Até o Padre vai ser usado para salvar o meu tio. Eu creio, irmão. Eu creio. Certa vez Jesus estava passando num lugar e ele falou exatamente essa frase. Pedro, né? Olha para Jesus e diz assim: então o senhor não vai deixar essas pessoas falando do Senhor aí? Como quem diz assim: será que nós somos exclusivos, não? Será que só nós podemos? Senhor, o senhor não disse que nós seríamos apóstolos? Aí Jesus olha para ele e dá uma resposta que ele não esperava. Diz assim: se eles estão conosco, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Se eles estão por nós, deixa eles pregar o evangelho lá, irmão. Deus vai mover em nome de Jesus. Deus vai sacudir a sua vida em nome de Jesus. Igual você sacode quando vai fazer um... Como é que chama? Aquele negocinho. Pipoca, vamos botar pipoca que é melhor. Eu ia falar outra coisa, mas é pipoca. Deus vai te sacudir. Deus vai te tirar do estado de caroço para transformar numa pipoca. Revelado, né? Vai te transformar da água para o vinho. Vai te tirar só da superfície e vai te levar para o fundo. Sabe quando é que Deus vai mexer na sua vida? Quando você parar de pisar nessa terra. Quando você se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus. Aí Ele vai mover. Eu quero a gente iniciar essa oração aqui, pedindo ao Senhor que Ele mova diferente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Espírito Santo, nós sabemos que Tu estás neste lugar. Nós sabemos que Tu és o Senhor das nossas vidas. Nós sabemos que Tu tens um propósito para revelar algo para o Teu povo. E eu sei que nessa noite, Espírito Santo, Tu já está movendo dentro de cada pessoa. Já está movendo, Senhor, nas nossas mentes, no nosso coração. Mas nós sabemos também, Espírito Santo, que existe uma força contrária que tenta tirar tudo que Tu plantou em nós. E eu quero, Espírito Santo, te pedir que Tu dê ordem aos Teus anjos de grandeza maior agora. Que eles venham agora ministrar como anjos ministradores, mensageiros Teus, ministrar aqui na Tua igreja agora, Espírito Santo. Começa, Senhor, a encher esse lugar com a Tua presença.
Nós clamamos a Ti, Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, Senhor, que os Teus filhos e as Tuas filhas comecem a enxergar o mover do Teu Santo Espírito nesse lugar, Senhor. Vai quebrando, Senhor, dando ordem aos Teus anjos de grandeza maior, para estarem quebrando as cadeias que foram colocadas nos nossos pés, nas nossas mãos. Os muros que foram construídos nas nossas mentes, que eles estejam destruindo com aquela marreta santa agora, Senhor. Vai dissolvendo essas cadeias agora, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus, Espírito Santo. Vai movendo, Senhor, na Tua igreja, pelo poder que é no nome de Jesus. Vai quebrando todo o trabalho que Satanás teve de fazer contra nós. Vai quebrando lá na cachoeira, vai quebrando lá na praia, vai quebrando lá na encruzilhada, vai retirando agora, Senhor, toda a força de Satanás. Nós repreendemos e paralisamos toda e qualquer força contrária de Satanás e seus demônios, e nós damos uma ordem que os anjos do Senhor agora comecem a enfrentar esses demônios, quebrando tudo que eles colocaram contra nós agora, em nome de Jesus. Nós nos levantamos como igreja do Senhor em Itaipava. Nós damos uma ordem para que essas investidas diabólicas contra os membros da Igreja da Unidade, contra a Tua obra nesse lugar, contra a família dessas pessoas, que essas forças contrárias sejam agora aniquiladas pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, entra em cada lar agora e vai quebrando a investida de Satanás dentro dos lares. Vai destruindo todos os pontos de contato agora, em nome de Jesus. Vai cegando o olho do inimigo. Vai quebrando agora toda a investida de Satanás. Todo o veneno que Satanás lançou, vai sendo agora lançado o antídoto para ser anulado o veneno que Satanás colocou. Em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de morte, nós repreendemos todo espírito de enfermidade, nós repreendemos todo espírito de falta de fé. Em nome de Jesus, toda dúvida caia por terra agora pelo poder que é no nome de Jesus. Tudo aquilo que Satanás colocou, para que não venhamos a aprender a palavra de Deus, seja quebrado agora na origem, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, vem em nosso favor, Pai. Levanta do Teu trono e se levanta e abençoa o Teu povo, Senhor, neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, vai quebrando sobrenaturalmente, Senhor, todas as armadilhas do diabo. Tudo aquilo que está camuflado, tudo aquilo que nós vimos, Senhor, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, que não Te glorificou, mas glorificou a Satanás, que seja agora quebrado nas nossas vidas, seja arrancado de dentro de nós, seja arrancado das nossas mentes, seja lançado agora no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Senhor, nós cremos, Senhor, em Ti, cremos no Teu poder, cremos, Senhor, na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, cremos, Senhor, que Tu pode fazer uma grande obra, e nós Te pedimos, Senhor, toma conta da obra que se chama o Meu Nome. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos humilhar diante de Ti, e dizer, Senhor, que nós pecamos, Senhor, contra Ti. Perdoa, Senhor, o Teu povo. Perdoa-nos, Senhor, se ouvimos a voz do diabo ao invés de ouvir a Tua voz. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes nós tivemos a ação de agir contra a Tua determinação, Senhor. Se nós não ouvimos os Teus estatutos e não colocamos em prática, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja a sair dessa situação, Senhor, e em nome de Jesus, coloca, Senhor, para que Satanás esteja sendo colocado agora debaixo dos nossos pés, para que seja pisado, Senhor, para mostrar para ele, Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode realizar milagres. Senhor, em nome de Jesus, a Tua igreja precisa, Senhor, receber um milagre, Senhor,
Só Tu podes, Senhor, fazer isso. E nós clamamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ouve a voz do nosso clamor nessa noite, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, pela nossa acomodação. Nós nos arrependemos, Senhor, se nós não fizemos aquilo que Tu nos ordenou. Nós nos arrependemos, Senhor, de estarmos olhando para as lutas ao invés de olharmos para Ti, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Deus amado, se nós fizemos algo que não Te agradou, mas em nome de Jesus, vai quebrando todo o jugo de Satanás nas nossas vidas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aviva a Tua presença no meio da Tua igreja. Nos faz acordar, Senhor, para esse tempo. Nos faz enxergar, Senhor, com os olhos espirituais. Senhor, abre os olhos espirituais do Teu povo, Senhor. Tira as lentes coloridas, Senhor. Tira, Senhor, os filtros que Satanás colocou nas nossas mentes. Deus, arranca agora, e só Tu, Senhor, tenha poder de penetrar nas nossas vidas agora, Senhor. Coloca, Senhor, em nós uma proteção tal, Senhor, que Satanás não consiga mais chegar perto de nós. Em nome de Jesus, vai tirando de nós tudo aquilo que não provém do Teu Santo Espírito. Senhor, tira de nós a procrastinação, Senhor. Tira de nós, Senhor, a falta de ação. Tira, Senhor, a nossa preguiça. Tira, Senhor. E nos coloca, Senhor Deus amado, para sermos praticantes da Tua palavra. E não só ouvintes, Senhor. Em nome de Jesus, usa, Senhor, a cada um de nós aqui com graça, com poder, com glória, Senhor. Mas não para a nossa glória, mas para a glória do Teu Santo Espírito. Senhor, em nome de Jesus, vai mexendo e vai moldando o nosso ser de dentro para fora. Nós, Senhor, nós não queremos nos acostumar com a inércia, mas nós queremos ser movidos pelo Teu Santo Espírito. Então move, Senhor, a Tua igreja, Senhor. Move a Tua igreja, Pai, neste lugar. Deus, enche esse lugar com os filhos e com as filhas, Senhor, que Tu queres trazer para cá, Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz com que eles enxerguem esse aprisco, Senhor. Senhor, tira todos os impedimentos que Satanás possa ter colocado, Senhor, para disfarçar, Senhor, esse lugar. Não deixa-nos, não, Senhor. Tira toda a máscara. Tira, Senhor, toda a maquiagem. Deus, em nome de Jesus, coloca, Senhor, em nós o desejo, Senhor, de crescermos e nos tornarmos adultos, fortes, na Tua presença, Pai. Nos entrega agora, Senhor, o alimento genuíno, Senhor, e verdadeiro, Senhor. Não nos deixa mais nos contentarmos com o leitinho, mas em nome de Jesus, que tenhamos o desejo, Senhor, de buscar a Tua palavra, Senhor, em espírito e em verdade, todos os dias das nossas vidas, Senhor, de nos alimentarmos com ela, Pai, porque ela é necessária, é uma necessidade que nós precisamos ter, Senhor, para sobreviver às astutas ciladas do diabo. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra. Senhor, tira os impedimentos que se levantam contra nós, para que nós não estejamos aqui para aprender a Tua palavra, Pai. Salva as famílias da Tua casa, Senhor. Salva, Senhor, a começar pela minha. Começa pela minha, Senhor. Começa pela minha casa. Salva as minhas filhas, Pai. Eu te peço pelas minhas filhas, Senhor. Não permita que elas caiam nas garras do diabo. Cuida das minhas filhas, Senhor. Cuida da minha mãe. Cuida da minha sogra.
Senhor, tira as astutas ciladas do diabo. Cuida da minha esposa. Cuida da minha vida. Senhor, me dê sabedoria, discernimento para suportar as astutas ciladas do diabo. Cuida do teu povo, Senhor. Cada família aqui representada, Senhor, vai lá no lar. Vai lá, Senhor. Arranca, Senhor, as algemas, os grilhões das famílias dos teus filhos, Senhor. Alcança um por um. Nós choramos por eles nessa noite, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu tenha misericórdia dos nossos parentes, Senhor. Senhor, alcança o meu tio. Alcança a família dele, Senhor. Liberta o meu tio da idolatria, Senhor. Senhor, alcança as nossas mães, os nossos pais. Alcança, Senhor, os nossos primos. Alcança as nossas tias, nossos tios. Senhor, eu choro por cada um deles, Senhor. E eu te peço, Senhor, faz brotar em nós, Senhor, um coração de carne, sensível à voz do teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, nós não queremos ser insensíveis à tua voz, mas nós queremos obedecer aquilo que tu queres para nós, Senhor. Espírito Santo, nos conduza, Senhor, naquilo que nós devemos fazer aqui neste lugar. Revela a tua vontade para nós, Senhor. Senhor, nós não queremos dar um passo sequer, se não for da tua vontade. Mas, Senhor, se era a tua vontade, que tu se revele à tua igreja, ao teu corpo, Jesus. E mostre, Senhor, o que é preciso fazer. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade como ela é feita aí no céu. Mas muitas forças se levantam contra nós para nos tirar do propósito que tu nos levantou. Mas elas sejam agora anuladas pelo poder que é no nome de Jesus. Que toda força contrária de Satanás seja jogada por terra agora. Pelo poder que é no nome de Jesus. Todo o intento de Satanás e seus demônios sejam agora arrancados na raiz e sejam lançados agora no fogo para serem queimados agora pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, move aonde for preciso em nós. Mexe aonde for preciso, Senhor. Senhor, tu sabes o quanto eu te amo por fazer isso na minha vida e agora tu sabes o quanto também nós sempre te dissemos isso. Te dizemos isso, Senhor. Continua movendo, continua mexendo, continua trabalhando, continua purificando com o fogo do teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, ser edificados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, como Davi, homens e mulheres segundo o teu coração, Senhor. Então, Senhor, move céus e terra para que isso aconteça nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, olha para dentro de nós e vê se ainda há algum caminho mau, Senhor. E retira isso de nós em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos te envergonhar. Nós não queremos envergonhar o teu evangelho. Mas nós queremos realizar a tua vontade nessa terra, Senhor. Nos leva, Senhor, aos perdidos. Nos leva para pregar, Senhor, aos cativos. Nos leva, Senhor, para levar libertação até essas pessoas, Senhor. A única libertação que eles precisam é aquela que há na tua palavra, Senhor. No teu trono. No teu corpo, Jesus. Então, em nome de Jesus, nos dê a ousadia necessária. Nos tira, Senhor, do medo. Nós repreendemos todo espírito de medo. Que seja quebrado agora na origem toda forma de medo.
que Satanás colocou em nós, todo espírito de pânico, toda síndrome de pânico, seja arrancado agora pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Nós repreendemos todo espírito de ansiedade. Nós repreendemos agora todo espírito de incapacidade. Nós repreendemos todo espírito de depressão. Nós repreendemos todo espírito de medo. Nós repreendemos e paralisamos todo espírito de loucura e damos uma ordem que sejam agora levados direto para o abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Isso serve não só para nós, mas para todos que estão na nossa família. Em nome de Jesus. Pai, vai fazendo a tua boa obra nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, e faz brotar em nós a alegria do teu Santo Espírito, porque tu tens nos edificado, Senhor. Brota em nós, Senhor, a tua presença, que nós possamos sentir a tua presença dentro de nós, todos os dias das nossas vidas, Senhor. E nos coloca, Senhor, como obreiros, como obreiras, Senhor, no teu reino, Senhor. E nos ensina a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que tu venha, Senhor, nos ajudar na nossa fraqueza. Senhor, nos tira da nossa fraqueza, Senhor, e nos faz sermos fortes em ti, Senhor. Que nós não venhamos a nos assustar com as lutas que vêm sobre nós, mas que nós venhamos a nos alegrar porque elas estão acontecendo. Porque nós sabemos, Senhor, que estamos participando dos mesmos sofrimentos que Jesus. Hoje, Senhor, é uma noite, Senhor, que o teu Santo Espírito precisa tratar com cada um de nós. Então, em nome de Jesus, trata, Senhor, na particularidade de cada um, no secreto de cada um. Move, Senhor, aonde for preciso. Mexe a engrenagem que for preciso, Senhor. Mas faz a tua boa obra nas nossas vidas, Pai. Queremos te pedir pelo Brasil, Pai. Queremos te pedir pelas eleições do próximo domingo. Que as forças satânicas que estão tentando retirar de nós a nossa liberdade, que elas sejam agora amarradas pelo poder que é no nome de Jesus e lançadas direto no abismo, sem direito de retorno nem de transferência. Pai, dê ordem aos teus anjos de grandeza maior, legiões de anjos, para estarem fazendo com que as eleições de domingo, elas não sejam fraudadas. Senhor, mesmo que os homens queiram fraudar as eleições, que eles não consigam, porque, Senhor, tu estás guardando, Senhor. Salva o Brasil do comunismo, Senhor. Salva o Brasil do socialismo, Pai. Liberta essa nação de uma vez por todas, Senhor. Faz brotar aqui no Brasil, Senhor, o novo avivamento que vai estar chegando, Senhor. Aviva, Senhor Deus amado, a tua obra no Brasil. Aviva a tua presença no Brasil. Quebra todas as armadilhas de Satanás contra o povo brasileiro. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos até por aqueles que são socialistas aqui, Senhor. Deus, que tu venha abrir os olhos deles. Que tu venha retirá-los da escuridão. Que tu venha retirá-los das prisões. Que eles sejam libertos, Pai. Que eles possam te encontrar. Salva o povo brasileiro, Senhor. Salva a nação brasileira, Senhor. Salva o Brasil, Pai. Em nome de Jesus. Que todas as investidas de Satanás contra as eleições de domingo que vem sejam lançadas por terra agora, direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, do Brasil. Que nós realmente sejamos o celeiro do mundo, Senhor. Que nós realmente sejamos a nação que prospera nesse mundo, porque nós decidimos te adorar. Existem pessoas que estão orando nesse momento junto conosco. Existem pessoas, Senhor, que fazem parte da mesma corrente de oração. E em nome de Jesus, Pai, que tu venha também abençoá-las, fortalecê-las, Senhor. Fortalece o nosso presidente, Senhor. Mantenha-o firme até o final. Senhor, coloca os teus anjos ali para protegerem o teu filho, Senhor. E que ele cumpra a sua missão até o fim.
Deus, em nome de Jesus, protege a sua família, a sua esposa, seus filhos e filhas, Senhor. Guarda, Senhor, os ministros que fazem parte do nosso Brasil. Senhor, aqueles que são candidatos para ajudar o nosso presidente, que eles consigam se eleger, que eles consigam mover, Senhor, o Congresso Nacional. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta contra o Brasil, seja amarrado, Senhor. Alcança os ministros do STF, alcança, Senhor, os governadores, os prefeitos, os vereadores, os senadores. Senhor, alcança, Senhor, esses homens e essas mulheres, Senhor. Que eles se sintam constrangidos a te servir. Senhor, e aqueles que se levantam contra a nação brasileira, que tu coloque, Senhor, sobre eles o freio de fazer errar. Que eles não consigam enxergar aquilo que eles devem fazer, mas que eles queiram fazer através de Satanás. Mas que eles, Senhor, ao fazerem isso, eles na verdade eles venham a beneficiar o Brasil. Mesmo que eles queiram, Senhor, atormentar o Brasil. Deus, eu quero te pedir por Jerusalém, Israel, que tu venha abençoar, Senhor, a Israel e a Jerusalém, o lugar que nós amamos, a terra do nosso Senhor Jesus. Nós abençoamos Jerusalém, nós abençoamos Israel, e te pedimos, Senhor, que tu venha guardar Jerusalém e Israel, Pai. Que tu venha abençoar aquela nação, que tu venha abençoar aquele povo, que eles possam realmente, Senhor, te encontrar e te servir, Senhor. Guarda, Senhor Deus amado, os muros de Jerusalém. Nós te pedimos, Senhor, guarda, Senhor, a igreja da unidade de Itaipava. Senhor, que vidas sejam alcançadas e salvas neste lugar. Que nós possamos ser usados com graça, com poder, Senhor, para alcançar outras vidas e trazê-las para esse aprisco. Que nós não venhamos a nos conformar com esses bancos vazios, Senhor. Mas que isso seja criado dentro de nós um incômodo, tamanho, que nós não consigamos mais reter as palavras que tu tem colocado nas nossas bocas. Que sejamos usados com graça e com poder, Pai. Que vidas sejam salvas através de nós. Senhor, alcança as nossas famílias. Alcança os nossos filhos e nossas filhas. Alcança os nossos maridos e nossas esposas, Senhor. Alcança cada pessoa, Senhor, da nossa família. Abençoa a tua igreja neste lugar, Pai. Derrama da tua Shekinah sobre nós. Fica conosco, Senhor. Aonde quer que nós colocarmos os nossos pés, que seja nosso. Aonde nós colocarmos as nossas mãos, que sejamos prósperos, Senhor. Que tu estejas conosco, nos abençoando, Pai, e nos fortalecendo. É o que nós te pedimos, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que você seja abençoado. Que você seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele fale contigo ainda mais. Em nome de Jesus. Graça e paz.